Começando agora, a 4ª temporada de Acta Iuris Cast, o podcast dos cursos de Direito e Jornalismo da Uniplac. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Acta Iuris Cast, o podcast dos cursos de Direito e Jornalismo da Uniplac, um espaço de aprendizado e reflexão. Eu sou Sandra Brum, professora nos cursos na área da saúde na Uniplac e fundadora do Sanvada, onde facilita oficinas e palestras sobre comunicação não violenta. Neste episódio, vamos explorar como o autoconhecimento e metodologias de prevenção do estresse e ansiedade podem transformar a abordagem à saúde com a presença de Shirayan Daniele Ribeiro, uma profissional com vasta experiência em áreas que dialogam profundamente com o cuidado integral. Então, fique à vontade, pegue seu café ou seu chá e venha com a gente nessa jornada. Antes de iniciar a conversa com a nossa convidada de hoje, gostaria de apresentar as pessoas que participam da nossa mesa e que hoje conduzirão esse episódio. Doutora Simone Teixeira Ramos, médica especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pós-graduada em nutrologia, longevidade saudável e qualidade de vida, entre outras formações. Professora de dermatologia na Uniplac. Professor Edgar Galiglietti, mestre e doutor em Ciências Jurídicas e professor no curso de Direito. Professora Marli Adelina Souza, professora nos cursos na área da saúde na Uniplac. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nossa convidada de hoje é Daniele Ramos Ribeiro, Shirayan, a quem apresentamos pela leitura do seu currículo abreviado. Ela é palestrante internacional, terapeuta, escritora e facilitadora dos retiros SkyMind, além de realizar treinamentos sobre prevenção do burnout em renomadas instituições como a Wake Forest University, nos Estados Unidos. Começou sua busca espiritual aos 17 anos, indo morar no Chile ao encontrar seu mentor, Suryavan Solar, em 1993. Cofundadora e diretora da Escola de Autoconhecimento SkyMind, por 10 anos, em 10 países, de 2009 a 2019. Em 2003, conheceu Byron Katie, no seu primeiro retiro The School, aonde também se especializou no método The Work, através das 5 escolas The School, e outros retiros que assistiu com Kate, na Califórnia e na Flórida. Método que trabalha até hoje em seus retiros e sessões privadas. Trabalhou por 8 anos em Miami e Flórida em turnês nacionais e internacionais de vários artistas renomados como U2, Madonna, Beyoncé, Paul McCartney, Marc Anthony, Rolling Stones, entre outros, ganhando uma vasta experiência em gestão de equipes e produtividade, em ambientes de trabalho de alto estresse e alto desempenho. Atualmente mora em Maiorca, Espanha e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É palestrante, terapeuta, autora de livros de escrita terapêutica, idealizadora e facilitadora dos retiros SkyMind, co-criadora do ciclo de retiros online Respira e coautora do livro Encontro Comigo, junto com sua irmã, a naturóloga Juliana Ribeiro Iemizari. Sinta-se muito à vontade, a gente se sente muito honrada, muito honrados com a sua presença aqui e de todos, né? Então, obrigada por aceitar o nosso convite de trazer os seus conhecimentos. Eu que agradeço, Sandra. Obrigada, professor Edgar, por proporcionar esse espaço, é tão importante dentro da universidade, né? Professora Marli, doutora Simone, para mim é um prazer estar aqui hoje. Então, antes de a gente iniciar o nosso tema de hoje, Eduque Sua Mente em Nome da Paz, a gente deixa um espaço para você falar um pouquinho sobre a sua ligação com a cidade de Lages, né? Que relação é essa que você tem com Lages? É uma relação muito íntima, porque eu nasci aqui, né? A minha família, por parte de mãe, família Ramos, por parte de pai, família Ribeiro, e uma cidade que me forjou como criança, como adolescente, numa comunidade que a gente se sente sempre tão acolhido, num período onde o pessoal que é dos anos 70, como eu, vai relembrar, né, um período dessas férias do Clube 14, do Clube Serrano, do 900, um período de muita
liberdade, porque se sentia uma cidade muito segura, então ia para a escola a pé quando pequena, nós saímos de noite, caminhando a pé, as meninas, então me deu uma segurança para caminhar pela vida de uma maneira muito estruturada, é o que eu sinto. O meu pai, sendo advogado criminal, doutor Luiz Alfredo Ribeiro, ele deu um treinamento para as 3 filhas dele de autocuidado, desse caminhar pelo mundo como mulher, né. Então eu senti que eu tive um grande privilégio de passar minha infância e adolescência aqui, porque esse acolhimento que as cidades menores têm, desse conhecimento, hoje nós entramos aqui no nosso podcast, né, e vários o professor Edgar conheceu meu pai, né, a Marli conheceu a minha mãe, então essa coisa tão bonita das cidades onde a gente tem essas relações que se entrelaçam, né. Então eu guardo muito Lages no meu coração, venho dos Estados Unidos, de morar fora há 20 e tantos anos, venho 2 vezes ao ano aqui ver minha família, apresentar meu trabalho, e é uma grande alegria para mim estar aqui hoje. Você vive há 25 anos fora do Brasil e tem uma atuação internacional. Como essa jornada moldou o seu trabalho com o desenvolvimento humano e a prevenção do esgotamento profissional? Hum. Olha, eu acho que que nós estamos vivenciando hoje no esgotamento emocional, nós sabemos que tem a raiz lá atrás, né, é uma raiz de décadas atrás. E, saindo de Lages e mudando para Miami, eu entrei muito no estilo de vida americano, que é muito trabalho. Eh, Quando eu entrei na Live Nation, que era esse trabalho com os artistas, né, que você mencionou anteriormente, eram carga horárias de 16 horas diária. Então eu fiquei 10 anos numa experiência laboral que era o limite da performance, era o limite ah, da entrega, da pontualidade, da desse politeness, dessa educação, do tratar em equipes, nós viajando em tour, muito movimento, equipes de 100, 200 pessoas viajando em aviões, no caso da Beyoncé, avião privado, todo mundo pontual, 130 pessoas, entra num país, sai no outro. Então exigiu uma excelência muito grande. Paralelo a isso, como eu estava muito atuante no meu caminho espiritual, eu podia equilibrar isso com a meditação, que na época várias das técnicas que nós praticávamos, estudávamos, eu não tinha nem conhecimento que existia tanto embasamento científico, mas hoje está tão disponível, né, o que é ótimo. Então equilibrar esse excesso do trabalho, esse excesso de carga horária, o pouco dormir e feliz, nossa, trabalhando com pessoas famosas, assistindo os shows, me sentindo, assim, muito agradecida a Deus pela oportunidade que a vida me deu de ir abrindo portas e chegar nesse espaço, e ao mesmo tempo, sem saber que a minha saúde estava pagando um preço já, né. Quando nós somos os 20 e poucos anos, a gente não mede muito, então, quando eu tive meu primeiro burnout, eu estava trabalhando nos ensaios do Paul McCartney, faziam 24 dias, e eu estava dirigindo de volta para minha casa, e 2 quarteirões antes de chegar na minha casa, eu perdi a noção onde eu estava. Eu falei: "Gente", sozinha no carro, eu não tenho ideia aonde eu estou e onde é que eu estou indo. Eu estacionei e fiquei olhando para o chão, falei: "Olha para o chão, desconecta do entorno, respira e faz uma meditação". De repente foi voltando: "Ok, esse é meu bairro", eu falei: "Tem alguma coisa de errado comigo". E, mais ou menos nesse período eu conheci o trabalho da Byron Katie, que é essa hoje em dia ela tem 80 anos, isso foi em 2003 quando eu a conheci. E, a gente vai conversar acho que um pouquinho sobre ela, sobre a técnica que ela trabalha, né. Então eu sinto que a vida me proporcionou esse espaço de experiência, de ver o limite da entrega laboral e ver companheiros de trabalho colapsando, trabalhando numa área que puxa da entretenimento, é uma área com tanta criatividade, uma empresa que tem tanto recurso, com funcionários tão bem pagos, com muitos benefícios, mas ainda assim essa falta do autoconhecimento que nos leva a não saber qual é o limite que nós colocamos para não queimar a nossa saúde em nome da produtividade. Que eu acredito que deveríamos já conversar sobre isso, tanto no colégio, quando nós somos adolescentes e principalmente na faculdade, já que estamos com talvez você que nos está escutando agora, está começando a sua carreira ou está no meio da sua carreira e está com esse vício, essa vontade de cruzar todos os limites da saúde em nome da produtividade, nós que já temos alguns anos de experiência por aqui, né, podemos dizer para você, não é o caminho.
não é o caminho. Então, essa trajetória foi me trazendo esse espaço, e daí no desenhar esse retiro do Sky Mind, também foi um retiro que nós tivemos em 11 países, por 10 anos. Então eu pensei, eu fui soltando devagarinho o trabalho dos shows, entrando mais no retiro, porque era o que me dava mais preenchimento, que fazia meu coração cantar, tomando certificações em todos os lugares do mundo, tudo que era de ponta do autoconhecimento, do trabalho com a mente do ser humano, a compreensão da mente, o sofrimento, a ansiedade. Nossa, os grupos entram na sala e eu sentia, meu Deus, foi para isso que eu fui treinada até aqui. Ver as pessoas passarem por essa transformação, de nós chegarmos à nossa inocência, de não saber por que nós entramos em espaços de tanto sofrimento, ansiedade, pensamentos invasivos, pela inocência de que ninguém nunca nos ensinou, né? Você quando pensa demais, tem que fazer isso, aquilo. Então, entrar com as ferramentas e com as técnicas e ver que as pessoas levam isso através da vida, foi o que me fez deixar os shows e transitar para a área definitivamente somente terapêutica. O burnout e a ansiedade, temas cada vez mais discutidos na área da saúde. Justamente por eu ser médica, eu acompanho o trabalho dela há muitos anos e conheço bem a fundo, já participei de alguns retiros, já trabalhei esse trabalho da Byron Katie que ela faz, que é fantástico, ela já aplicou em mim. E quando ela me contou que estava indo lá para North Carolina e sendo chamada para fazer essas palestras lá dentro para o pessoal da área médica, eu falei, nossa, fantástico, ela vai aplicar tudo que ela conhece e quem da saúde não precisa disso, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito comum a gente ver, principalmente nos últimos anos, depois de tudo que a gente passou com pandemia, com Covid, cada vez a gente vê muito estresse pós-traumático, especialmente nas pessoas que lidaram diretamente nisso, né? Os meus colegas todos que ficaram dentro de UTI, trabalhando, eu vejo todos eles com nitidamente estresse pós-traumático. É diferente, né? Muitos em burnout, né? Eu não fiquei direto na cara, mas eu também passei por algumas situações bem estressantes. Então, assim, o que você nos diz, assim, muito rapidamente, porque dá uma conversa de uma semana, como que o burnout e a ansiedade estão presentes e como que os profissionais de saúde poderiam fazer de uma maneira, assim, muito simples e tranquila, que nem o exemplo que você deu, de repente você respirou e usou uma técnica para voltar para o momento presente. Uma coisa simples, que não é tudo o que a gente precisa, lógico, cada um tem o seu pacotinho para ser desamarrado lá, um nó, mas dá uma palhinha, assim, do que é a coisa que você explica nas suas palestras, que você traz nos seus retiros, relacionado ao burnout na área de saúde. Eu acho que a primeira frase que eu posso trazer sobre isso é pedir para os estudantes de medicina, os residentes, que é com quem eu trabalho mais nos Estados Unidos, com a área de residência, no treinamento de prevenção de burnout, é não normalizar a ansiedade. É não normalizar o acelere, não achar que isso é normal. E é um pedido muito desafiador, porque a referência que eles têm em volta é uma referência de extremo resultado. O treinamento nos Estados Unidos, da área de residência, tem residentes que trabalham 100 horas por semana. Bom, você sabe, né, doutora Simone? 2 dias sem dormir, entrando e saindo de cirurgia, eles fazem um treinamento muito forte, porque antigamente os professores anteriores que estão treinando agora os residentes de medicina, nessa área de cirurgia, que é onde eu estou trabalhando, eles falam, não, mas na nossa época nós também passamos por isso e não aconteceu nada. Mas um dos diferenciais é que naquela época não existiam redes sociais, e inclusive não existia nem internet em certas fases. Então, a pressão que os residentes, vou falar dessa área que eu estou trabalhando, né, dos residentes de medicina têm hoje em dia, além de tudo, eles têm essa digitalização que exige ainda mais, porque existe a inteligência artificial e a inteligência orgânica. E nós, como seres humanos orgânicos, nós precisamos descansar. O nosso cérebro precisa de descanso. E a inteligência artificial não precisa de descanso. Então, nós, na nossa inocência de produtividade, começamos a querer alcançar a mesma velocidade da inteligência artificial. A gente vai sair perdendo, sempre. Então, a primeira coisa que eu faria um convite é para
para quem nos está escutando, principalmente da área de saúde, é buscar novos formatos de conduta para você trazer para sua área laboral, que talvez você não tenha nem alguém para se espelhar ao seu redor, no seu círculo mais próximo, mas que é muito importante buscar referenciais de outras instituições ou de outros profissionais que estão adotando uma linha de caminhar pela sua entrega, porque a missão de um médico é realmente, o médico ele é muito devoto na missão da entrega ao outro, né? O juramento que você faz, né? Então eu diria assim, separar um tempo, você fala separar um tempo, os residentes dão risada, o que é isso, separar um tempo? Mas sim, dedicar um tempo para aprender exercícios básicos de respiração. Soa tão simples, e é simples. São exercícios básicos de respiração, é ter aquele espaço para uma atividade física que seja gostosa, que não seja algo que você, tô indo lá fazer uma coisa que eu odeio, porque é começar a ter mais interesse na leitura científica do trabalho da ansiedade, porque às vezes as intervenções que são trazidas podem ser lidas como, isso é bobagem, isso é pseudociência, isso... E aí você perde a oportunidade de encontrar e praticar o que a ciência já está trazendo, que é muito evidente, que não tem por onde se esconder, que é muito eficaz. Então, é desenvolver essa curiosidade, é não performar copiando, inclusive os seus mentores que você admira muito, e você está tão encantado e é uma pessoa que te conduz. Ainda assim, absorve as boas condutas desse mentor, mas entenda que ele está numa outra história, você está num outro momento. Então precisa ter esse olhar, essa curiosidade para entender mais, porque se a universidade não te deu, não está na grade curricular, o mindfulness, que hoje em dia várias universidades de medicina já têm, né? Inclusive aqui em Lages. Então, se não tem o mindfulness, se não tem uma comunicação não violenta, que a Sandra está ministrando também, né, Sandra? Uma comunicação não violenta, um mindfulness, uma aula de inteligência emocional, de gestão de estresse, de comunicação de luto, de gestão de trauma, saiba que é muito inocente da tua parte tu achar que vais navegar sobre essas águas sem nenhuma ferramenta e vai sair ileso. Mas se você entrar em espaços onde você pode se nutrindo cada vez mais dessas técnicas, vai se converter em quem você é, como ser humano e como profissional. E uma das causas do burnout, que é a despersonalização, né? Onde a pessoa se identifica só como médico, mas não mais como ser humano. Então, essa despersonalização é já um pé dentro do burnout. Mas quando eu entro vendo a minha vulnerabilidade e com interesse e curiosidade no que eu posso praticar para que isso não vá se agravando, é o caminho para fazer a sua carreira algo que seja duradouro, que te preencha e que a moeda que você pague no seu dia a dia não seja a sua própria saúde. Eu vou aproveitar, vou fazer um gancho da tua fala, porque contigo eu aprendi uma técnica que é a da respiração, que é a coisa de voltar para o momento presente, de voltar para a realidade, voltar para o centro, né? Então a respiração me auxilia muito, né? Respira fundo, respira fundo 3 vezes, puxa pelo nariz, solta pela boca, não pensa em nada, relaxa, solta, né? E aquilo ali são minutos para você, mas que você, ufa, consigo agora raciocinar onde eu tô, o que eu tenho que fazer, calma, uma coisa de cada vez. E outra coisa que também você me ajudou muitas vezes a lembrar é que nós somos muito exigidos como médicos na performance. Eu lembro uma vez meu mestre na faculdade disse, todos vão te exigir ao máximo, tudo. Se tu errares, todos vão cair em cima, vão te crucificar. E desses tantos aí, muito poucos voltarão para te dizer obrigada. Então isso mostra o tanto que eu iria ser submetida à pressão. Eu tinha 20 anos. Então, para mim aquilo ali, mas eu não compreendi realmente. E isso me tornou, você que me conhece bem, a minha personalidade forte, me tornou cada vez mais uma pessoa que eu preciso ter a performance, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte. E isso faz com que nós médicos deixamos bem escondidinho o nosso lado de fragilidade, porque nós precisamos mostrar para o paciente, não, eu estou bem, eu estou forte, eu sei o que eu vou fazer, você confia em mim, eu vou resolver o teu problema, eu vou resolver a tua vida. Não é bem assim. Então, lembrar que nós somos seres humanos, nós temos nossas fragilidades e que estar frágil
não é igual a ser fraco, Uhum. porque a gente confunde isso, né? Falo por mim. Então, quando a gente entende que uma coisa é diferente da outra, isso dá uma sensação de liberdade muito grande, dá uma sensação de alívio e faz com que a gente consiga se permitir entrar na fragilidade e se permitir reservar, sim, um períodozinho ali para respirar, Uhum. para fazer exercício, para dizer: "Ok, eu estou precisando relaxar um pouco", dormir, né. Os residentes, os estudantes principalmente, mas os meus colegas formados, como eu, a gente precisa lembrar: "Gente, existe um reset natural. A gente foi criado com sol e não sol, a escure de, né, e o corpo precisa dormir, o reset natural, o switch off, Uhum. para que o cérebro consiga fazer todo aquele voltar atrás, ressignificar, aprender, né, fazer novos caminhos, neuroplasticidades, isso daí, a gente quando faz meditação, yoga, tudo isso está incluso. Uhum. Só que não falando essas palavras aqui, quem está escutando da área de saúde vai, talvez dar mais importância. É. Então é realmente chamar atenção para o que você está dizendo, vão ler. Se vocês não acreditam, vão ler, porque está lá tudo escrito, são coisas milenares, muito antes da medicina atual. A medicina nossa atual vem muito da americana, né, a dermatologia vem muito da França e a grande maioria vem dos Estados Unidos, mas a gente tem medicinas milenares, como a medicina tradicional chinesa, como a medicina Ayurveda da Índia. Isso é muito, muito a medicina germânica, isso é muito, 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 muito mais antigo do que a medicina que a gente faz hoje. E isso tudo mais antigo já fala dessas coisas que são consideradas alternativas, espirituais, transcendentais. Não sei se funciona. Funciona sim, e o que acontece hoje em dia é que a gente está muito focado na vida moderna, esquecendo dessas outras coisas que são sutis e que são essenciais, porque o ser humano não é só matéria, certo? O que que você me diz sobre isso? É, tudo, assina embaixo. A gente, né, os nossos ouvintes, talvez tenham essa pergunta, porque a gente é uma palavra tão batida, né, autoconhecimento, e talvez a gente precise se debruçar um pouquinho, né, então, a entender, e a gente e te faz essa pergunta, assim, para você, né, para Shirayan hoje, o que que é autoconhecimento, né, e por que que ele é tão relevante? Eu adoraria criar uma nova palavra para o autoconhecimento, porque como você mesmo disse, Sandra, tá tão batida e tem um problema com o nosso ego, que quando ele já etiqueta alguma coisa, ele já não aprofunda mais. E o autoconhecimento é uma palavra que nós vemos, nas mídias, mas o autoconhecimento, eu acho que é uma intimidade profunda com você. Porque quando as pessoas chegam em sessões de terapia com fobias, como síndrome de pânico, ou uma baixa autoestima, ou muita falta de segurança em si, é porque ela não se conhece. E o que que significa nós não nos conhecermos? Quando eu tenho medo, eu não sei gestionar. Quando eu estou ansiosa, eu não sei gestionar. Eh, eu quero cumprir os meus sonhos, mas eu não sei quais são os meus talentos para chegar a cumprir os meus sonhos. Eu atravesso um período de luto e não sei lidar com as minhas emoções. Eu acho que estar triste é errado. Estar triste não é errado. Chorar não é errado. São eh, autorreguladores naturais, né? Então, autoconhecimento, eu sinto que essa intimidade, ser tão íntimo meu, tão íntima minha, de entender quais são os botões que apertam os meus medos, a minha coragem, quais são os botões que me façam eu me atrever a sair do que é confortável, né? Nós estávamos falando anteriormente da tua habilidade de ser comunicativa, de trazer informação, que é uma coisa muito presente em você. E muitas pessoas têm um medo de comunicar, um medo de se expor ao público, um medo de subir em um palco. Essa é falta de autoconhecimento, é como eu tô com tanta dúvida de mim mesmo que me expor ao público faz com que eu me exponha aos meus próprios autojulgamentos, ao que eu penso sobre mim. Então, autoconhecimento é a habilidade de eu me estudar, de eu me conhecer, de eu saber quais são os gatilhos que me levam a certas reações. E é saber me apoiar em mim mesma quando necessário, quando eu preciso chegar a um outro espaço. E é a habilidade de entender de onde estão vindo certos mecanismos, da infância, de traumas,
saber da nossa árvore genealógica, saber da nossa história, do que vem culturalmente, já que nós já chegamos com essa bagagem cultural. E eu sinto que, para mim, autoconhecimento é a palavra que mais me conecta a essa intimidade, de quando nós temos algum desafio, nós podemos fazer uma caminhada consciente, que é das práticas que fazemos nos nossos retiros, e nessa caminhada reflexiva, eu poder fazer perguntas para mim mesma e escutar as respostas vindo de uma sabedoria que ninguém nunca me ensinou que eu posso acessar, mas ela está ali. E é um caminho de uma vida toda, né, Sandra? Às vezes as pessoas chegam, autoconhecimento, vou tomar um retiro de fim de semana e estou letrada. Não tenho boas notícias para você. Estar nesse caminho de autoconhecimento nos últimos 30 anos, eu tenho muito respeito, porque você vai descobrindo de você sobre camadas, e você tá conhecendo você solteira, você se relacionando, nossa, você tá muito íntima de você, mas daí você casou, começou página em branco, autoconhecimento de eu, mulher casada, eu, esposa, aí de repente você virou mãe, é outro capítulo, que só a gente consegue escrever vivenciando, mãe ou pai, né, aí você também adiciona isso à sua profissão. Quem sou eu dando aula numa universidade? Quem sou eu fazendo um atendimento médico? Quem sou eu cursando uma nova universidade depois que me aposentei? Quem sou eu? Então, é uma vivência que não pode ser através do intelecto, ela precisa ser vivencial. E dentro do autoconhecimento, uma das coisas que nós mais trabalhamos é a inteligência emocional, que é essa habilidade de eu sentir, dar nome às minhas emoções, dar nome ao que está acontecendo dentro de mim, e poder identificar as minhas necessidades, expressá-las e fazer as minhas petições ao mundo. E nesses momentos de fragilidade, como a Simone falava, né, distinguir a fragilidade de fraco, porque tem esse estigma, né? A gente costuma conversar aqui com os nossos estudantes e entre nós também, que para você acessar uma rede de apoio, você precisa ter os recursos. Né? Se a gente não tem esse senso de direção interna, né, conosco mesmo, fica difícil, porque a gente se retrai e não busca, e às vezes é alguém que está ali do seu lado, né, que pode te dar um apoio, né? Então, acessar redes de apoio, a gente fala tanto isso na área da saúde, né? É preciso que a gente reconheça as nossas vulnerabilidades. Né? Muito importante. Sandra, você tocou em algo muito importante agora. Vou pedir para quem está nos escutando agora parar um pouquinho e fazer essa introspecção. Quem são as pessoas do teu círculo de apoio? Quem são? Aquelas que você pode conversar, se abrir e não se sentir julgado. Quem é a pessoa que pode te escutar sem você se sentir julgado, sem você ter medo de abrir o que você está sentindo? Essas pessoas são compostas de alguns de vocês, seus pais, outros amigos íntimos, outros, além deles, o seu terapeuta, a sua psicóloga, às vezes o seu professor, a sua professora em diferentes áreas, às vezes a tua nutricionista, às vezes é uma pessoa desconhecida. Quantas vezes viajando pelo mundo um desconhecido me estendeu a mão? Quantas vezes? Então, não podemos nos dar ao luxo de caminhar pelo mundo sem um círculo de apoio. Eu convido você que nos está escutando agora, que inclusive traga, como diz a Byron Katie, traz da mente e põe no papel. Escreve quem são as 5 a 10 pessoas que você pode contar. Se no começo você sentir assim, nossa, não estou achando, é porque você talvez nunca tomou tempo para permitir que a sua reflexão se torne tão profunda ao tanto que você possa, também tem essa pessoa que eu posso recorrer no momento de, essa pessoa me inspira, essa outra pessoa me escuta sempre, mas às vezes inclusive essas pessoas existem, mas nós não identificamos. Então realmente, Sandra, muito importante, não podemos nos dar ao luxo de caminhar pelo mundo sem círculo de apoio, e se você está sentindo que está faltando, te sugiro que seja uma das prioridades, localizar, conversar com pessoas, buscar as pessoas adequadas, porque conforme você mesma falou, uma das tendências quando nós estamos em conflito e não temos com quem conversar é o autoisolamento, né? Nos isolamos, saímos da vida social, que é uma das coisas que mais nos traz acalento, aconchego,
regulação emocional, e esse isolamento só faz com que eu me abrace aos meus medos. E quando nós nos isolamos, a história que nós estamos escutando dentro de nós é aquela história: você não pode, você é inadequada, você não deve, você não é boa o suficiente, você é muito jovem, você é muito velha, você é pouco experiente, você... É tanta autoinvalidação naquele diálogo interno, que é uma das chaves que a gente vira no começo do autoconhecimento, é por esse autoobservador olhando muito para o nosso diálogo interno, porque eu lanço o desafio para nós observarmos se realmente tem alguém mais cruel no diálogo com nós mesmas do que nós mesmas, né? Então, círculo de apoio, pessoal, não podemos caminhar sem ele. E a gente pode começar vagarosamente, né? Assim, 1, 2 pessoas, e a gente vai começando a construir esse ambiente interno favorável, né, de apoio. A gente pensou aqui também em ouvir um pouquinho alguém que queira começar nesse processo, né? Tá iniciando esse processo de tomada de consciência, né? Sobre os recursos internos, né? Que a gente chama aí de autoconhecimento. Você teria alguma dica, assim, inicial de por onde começar, né? Alguma pista? Eu sugiro começar por onde dói, por onde doer mais. Se a tua dor pessoal, você que está nos escutando, é uma autoestima baixa, é uma invalidação de si, eu te sugeriria começar trabalhando com a tua autoestima. Seja na maneira que a princípio você se sente mais confortável. Às vezes é um livro, eu sugiro terapia, claro que sim, sempre pensamos que terapia é para as pessoas que estão passando por algum problema absurdo. Não, um terapeuta hoje em dia, um psicólogo, ele está te apoiando você a enxergar áreas de você que vai demorar anos para você ver, mas numa conversa com um profissional, você desvenda nós em você, nossa, esse padrão comportamental não tinha a menor ideia. Então, se a tua dor maior são ressentimentos não superados, né? Você está caminhando pela vida, a vida vai acontecer. Pessoas vão te trair, pessoas vão te decepcionar, e você vai sentir qual é o resultado disso em ti, no teu coração, na tua alma. Não confio mais nos homens, né? Que muitas mulheres sentem isso. Não confio mais nos advogados, não confio mais nos médicos, né? Você tem acontecimento com um profissional, você, né, a tendência é invalidar vários. E olhar para o que está te segurando, o que está doendo, o que está te segurando, né? O que está impedindo você de dizer assim, uau, vou me lançar na vida de peito aberto, né? Vou entrar naquele projeto da universidade, vou fazer aquela pós-graduação, vou aplicar para aquela empresa. Quando você pensa nessas coisas, o que treme dentro de ti? Tem uma coisa que treme? Eu começaria por aí. Porque o que nos é ensinado é que para nós aumentarmos o nosso nível de consciência, vão acontecer situações na vida, né? A consciência só aumenta com 2 pilares, ou através do impacto, ou você investir em autoconhecimento. Você, vou tomar um curso porque eu quero aprender a lidar com a ansiedade, eu quero aprender, não quero entrar em burnout, eu quero aprender para não duplicar isso nos meus filhos, essas atitudes, eu quero ter comportamentos mais diversificados, eu vou lá. Aí, algumas situações acontecem, as pessoas não investem em autoconhecimento e de repente quando a vida acontece, porque ela vai acontecer, tem um acidente, uma doença, um divórcio, uma perca financeira, e você se sente sem chão, é como não tem estrutura de onde eu me agarro. Então aí sua consciência vai subir na marra. O ideal é nós termos essa curiosidade de novo, de não normalizar que estar vivendo ao 10% é normal, e sentir que você precisa de mais espaço dentro de você para explorar quem você é, seja na sua profissão, seja no seu hobby, com a sua família. E para nós que às vezes postergamos um pouquinho, mas temos filhos ou sobrinhos, no meu caso, saber que se às vezes você não tem a motivação suficiente de fazer por você, pensa neles. Porque tudo que você tem trabalhado, eles vão absorver como comportamento, mas o que você não tem trabalhado também. E comportamento é herança. E muitas vezes nós estamos assim, trabalhando até nos esgotarmos para deixar propriedades né, como herança, um projeto financeiro muito mais fácil para eles, mas junto com isso vem o comportamento, o burnout que eu gerei. Então, respondendo a tua pergunta, por onde começar?
é buscar duas coisas, ou a curiosidade pelo autoconhecimento e vir tomar cursos presenciais, porque eu sinto que é algo que chega muito profundo às pessoas. Eu trabalho com retiro há 25 anos e é transformador quando você está numa sala com outras pessoas, vivendo dinâmicas de grupo, aprendendo, levantando a mão, compartilhando, falando, meu Deus, isso que eu tinha tão escondido dentro de mim, todo mundo nessa sala levanta a mão que sente igual, né? O ego acha isso, né? Ah, eu sou a única que sente isso, não posso falar para ninguém. E não, sentimos, todos temos medos, inseguranças, temos medos que as pessoas que amemos morram, é universal, não tem. Então, ter essa curiosidade, ou se você sente que está carregando numa mochila muito pesada nas costas que você não está conseguindo digerir, não normalizar caminhar assim e vir para setes terapêuticos se trabalhar. Nesse campo profissional da saúde, como você acredita que o autoconhecimento, essa intimidade máxima comigo mesmo, que às vezes até dá medo da gente saber o que tem lá dentro, né? E praticar a liderança interior, né? Como você vai falar que isso vai auxiliar a prática diária? Eu falei em liderança interior e eu me lembrei do Surdiavan falando sobre o ego, que ele deve ser domado como se fosse um cavalo, um chucro, que você deve sentar nele e puxar as rédeas, porém, ele pensa que é o rei, ele senta no trono e te governa, toma cuidado com ele. Eu falo pro meu ego e você me ensinou isso. Lembra que a gente colocou até nome? Fizemos uma brincadeira de colocar nome no nosso ego. Então, eu digo assim pro meu ego, quando eu percebo que aquele diálogo interno não é meu, da minha essência, mas é o meu ego me cobrando, eu paro e digo, cala a boca, que você é meu, você faz parte de mim e você tem que trabalhar para mim e não contra mim. Então, hoje em dia, depois de muito trabalho de autoconhecimento, eu consigo chegar nesse ponto de, parece engraçado e alguém pode dizer que a gente é maluca, mas é verdade. Eu consigo perceber quando aquele diálogo é meu mesmo, é minha essência falando, ou quando é o meu ego me cobrando. E como você diria que esse autoconhecimento e essa liderança interna podem influenciar na verdade, um bom desempenho e mais saudável, tanto na medicina como na prática jurídica? Na verdade, todas as profissões vão precisar desse apoio, né? Você vai desempenhar muito melhor, vai ter uma performance melhor e vai ser mais saudável, sim? Então, como que você sugere que as pessoas façam isso para que elas entendam a necessidade de se conhecer, de autoliderar? É muito importante essa pergunta. Hoje em dia, as empresas contratam pelo teu currículo e te demitem pela falta de habilidade branda. Te demitem porque você tem um super currículo, um intelecto desenvolvido, mas você não sabe trabalhar em equipe. Você não sabe solventar conflitos, né? Que a comunicação não violenta nos ensina muito, né, Sandra? Essa resolução de conflitos. Você não sabe apresentar uma ideia, você não sabe receber um feedback, você não sabe. Então, a empresa, você tem um currículo enorme e a empresa não te retém, né? Na seleção, nos Estados Unidos, eu acompanho as entrevistas que fazem aos residentes de medicina e é incrível, porque eles chegam com um currículo impecável, eles chegam para a residência, assim, já tiveram 2 empresas, já escreveram 3 livros, um dos residentes tinha escrito um best-seller sobre Bitcoin há 5 anos atrás, ele estava aplicando para a residência de medicina em Wake Forest. Então, eu penso, meu Deus, esses seres humanos, como conseguem? E, inclusive, essa pessoa específica, esse residente específico, não vinha de uma área de alto recurso, é um menino que realmente batalhou, mas ele tinha. Aí o que vai diferenciando na entrevista, né? Eles passam por entrevistas com os professores durante um fim de semana inteiro, com 6, 7 professores, eles têm pegadinhas, eles têm truques que fazem para eles. O meu marido é médico, cirurgião plástico reconstrutor, e ele está nessa equipe que faz a entrevista, a gente conversa sobre isso, e depois da entrevista eles saem, todos os residentes saem com os residentes atuais e vão jantar, vão jogar boliche, e eles são avaliados pela sua condução social. E conta muitos pontos, porque você vai estar na área cirúrgica, trabalhando com outro cirurgião, você não quer que no meio de uma cirurgia a pessoa tenha uma conduta, com um currículo fantástico, mas tem uma conduta comportamental totalmente inadequada, né? E então eles saem jogar sinuca, saem tomar cerveja, está todo mundo observando, bebe demais, fala demais, trata mal o garçom, é grosseiro, não dá gorjeta.
E isso tudo é avaliado muito, muito seriamente. Então, hoje em dia, a gente precisa equilibrar esse nosso conhecimento intelectual com a nossa humanidade. Não adianta nós sermos umas pessoas fantásticas, laboralmente e não termos habilidades de humanidade. E, muito interessante tem esse, série sobre a vida de Einstein, e várias vezes o Einstein repete nessa série, que é uma coisa muito dele, assim, a pessoa: "Ah, o que que as pessoas vão dizer? Eu não me importo o que as pessoas vão dizer, mas o que que eu não me importo o que as pessoas vão dizer". E, esse mês eu encontrei um livro tão bonito, que era um livro onde depois, de uma certa idade, Einstein, né, depois mais velhinho, ele começou a se crianças dos Estados Unidos inteiro, da Europa, começaram a escrever cartinhas para ele, perguntando coisas de ciência, e ele respondia para todos eles. Mas ele era uma pessoa que, olhando a genialidade que ele teve, né, a conduta que ele tinha, ele era uma pessoa, né, que ele tinha essa conduta social, ele se circulava muito bem pelos eventos, ele sabia conversar e um intelecto incrível. A esposa dele não era muito feliz, porque como marido ele não foi nada bom marido, mas, essa habilidade blanda e, esse seriado sobre a vida dele termina assim, a universidade pedindo para manter o cérebro de Einstein, né. "Precisamos estudar o cérebro de uma das pessoas mais inteligentes no mundo". E o filho dele disse, não tinha mais como lutar, o filho teve que deixar, e ele disse: "Olha, se você está procurando meu pai no cérebro, você está procurando no lugar errado", porque ele era o homem, era ele, a pessoa dele, era o que unificava o intelecto. Então, se você está estudando muito, se esforçando muito, mas você observa que você está irritado, tratando as pessoas com grosseria, se sentindo superior a outras pessoas, se sentindo inferior, com a síndrome do impostor, que é algo que afeta muito, a gente trabalha muito nos nossos retiros, a síndrome do impostor. Você está em burnout, queimado, sem manejo das suas emoções, com ideação suicida, todas essas coisas, saiba que não vale a pena investir só num lado, né. O laboral hoje em dia é o intelecto e a inteligência emocional. Eu acho que nós conhecemos muito do passado aquelas pessoas fantásticas que eram grosseiríssimas, que eram, hoje em dia já não vende mais, né, então precisamos nos adequar, e que bom, né, evolução do ser humano. Não vejo há muito tempo. Que tem uma experiência própria quando eu fazia nefro, no meio de um transplante, na retirada do rim, do doador vivo. Um dos clamps da aorta soltou. Então, ou foi mal colocado ou estava ruim, eu não sei. E eu ficava só esperando o rim chegar para mim, né, eu era da nefro, então eu estava ali assistindo a cirurgia, o doador vivo era eu que tinha arrumado, o doador que é o receptor era meu paciente. Já feito todo um aparato de coisas, eu era residente. E eu assisti a cena, o chefe da cirurgia era assim, né, aquele bam bam bam, maravilhoso, todo mundo dava amém para ele, extremamente grosseiro, todo mundo tinha medo dele, os residentes não se pelavam, né. E aí tinha o segundo cirurgião, o assistente, né, que era um cara bonachão, gente boa e tal. Aquele clamp soltou, e vocês imaginam o que deve ter acontecido, né, uma aorta fazendo tch. O anestesista ficou assim, tentando agitar as coisas, o cirurgião chefe congelou. Hum. Ele simplesmente congelou, ele não fez absolutamente nada. O outro enfiou a mão em campo e disse: "Aspira, e não tira a mão daqui, aspira, faz volume, faz isso, faz isso, faz isso", começou a dar as ordens para toda a equipe, toda a enfermagem. Resultado final, salvou todo mundo, graças a Deus, porque eu aqui, né. Meu Deus. Então assim, ali eu vi, o que adianta você se posicionar como o imperador que sabe tudo e que manda em todos, e quando é na hora de você ter que atuar, você não sabe nem ser o peão. Então o outro teve a iniciativa, por quê? Provavelmente ele era mais trabalhado internamente, então quem nos escuta da área da saúde, por favor, preste atenção nisso que tem a ver com o que ela está contando, e é um exemplo prático da minha vida de, não vou nem dizer quantos anos atrás, né, porque eu fazia residência de nefrologia. Professor Edgar, o senhor vem da área das jurídicas, né? Esse bate-papo aqui está ficando bastante na área da saúde. O que vocês enfrentam lá, né? E que a gente pode trazer aqui para essa nossa conversa também. Uhum. Eu vejo assim que os enfrentamentos que vocês têm lá na área da saúde não são muito diferentes daqueles que a gente enfrenta no direito.
eu estudei, me formei, tendo uma coisa em mente, professora, que a advocacia não é profissão para covardes. É isso que sempre nos foi ensinado, né? No entanto, agora, a gente tem ensinado outras coisas para os alunos. E aí a pergunta que eu tenho que lhe fazer, e tomando em consideração que muitos alunos de direito vão ouvir esse podcast, a gente tem trabalhado muito, né? Inicialmente a gente chamava de métodos alternativos de solução de conflitos, mas hoje se chama de métodos adequados de solução de conflitos, né? De que forma esse conhecimento que a senhora transmite pode ajudar os advogados, os acadêmicos de direito, os juízes, enfim, os operadores de uma forma geral, a conduzirem os processos de uma forma melhor. Eu sei que a senhora tem um conhecimento jurídico que vem de família, então como é que a senhora vê quando a gente é provocado, estimulado, enfim, para buscar essas formas menos agressivas e menos de luta, enfim, para resolver os conflitos? Olha, excelente pergunta. O meu pai tinha uma grande válvula de escape para o estresse, que era o humor, né? O professor conheceu. E eu acho que todos os profissionais, principalmente na parte jurídica, a gente precisa compreender qual vai ser a válvula de escape do nosso estresse. Porque um júri pode ser um campo de batalha, como você falou. Eu assisti muitos júris do meu pai, pode parecer um campo de batalha. Então, depois daquele campo de batalha, sabe quando nós assistimos esses filmes de guerra, de luta, que o pessoal vai lá, espada, mata. Depois, sempre dessa batalha, tá todo mundo bebendo. Todo mundo, era algo cultural já de centenas de anos atrás, depois de períodos de grande tensão, as festividades, né, às vezes aconteciam Jogos Olímpicos e tal. Então, hoje em dia, traduzindo para hoje, o que de errado nós fazemos é que escolhemos válvulas de escape que são nocivas, o álcool sendo uma delas, né? E os homens têm mais tendência, porque os homens, pela própria história do mundo, criação do mundo, né, o homem já vem com esse peso de ser homem, de não sentir, de não expressar, de não, né? Então, o álcool é uma das vertentes que vai sendo utilizada como uma válvula de escape para muitos profissionais e, e logo se torna algo que impede que esse profissional esteja atuando na sua excelência. Então, eu acho que para metodologias, a primeira coisa do autocuidado de um profissional, principalmente na área jurídica, é ter claro qual é a tua válvula de escape saudável. Você, depois de um júri, o que você faz para descompressão? O que te alimenta você a chegar lá, defender o seu cliente de uma maneira que não precisa entrar no ringue dos gladiadores, né? E observar que o comportamento fala muito da estrutura interna que nós temos. E quando a gente está no meio de um júri, de uma discussão, e nós já estamos gritando e nos atacando, nós vemos isso muito nos debates políticos, que é infeliz essa presença dessa falta básica de comunicação. Mas o que a gente está mostrando é assim, pessoas que estão me assistindo, essas são as ferramentas que eu tenho. Eu sei gritar os meus pontos e sei degladiar. Então, eu chego até aqui. E eu acho que é muito pobre de nós termos um cérebro tão incrível, umas habilidades tão incríveis e usar somente essas ferramentas. Eu acho que essas poderiam ser, assim, plano C, plano Z, mas eu acredito que é nos perguntar aonde é que eu não estou confortável comigo mesmo, como profissional, por exemplo, da área de direito. Será que quando eu vou apresentar os meus pontos de vista, eu estou me sentindo curto? Essa é uma coisa que é muito interessante. Onde é que eu me sinto curto na minha comunicação? Alguém apertou os meus gatilhos, eu estourei, ou eu vou conversar, eu vou trazer mas eu fiquei nervoso, ou o autoconhecimento é isso, a gente olhar para dentro e dizer, onde é que eu estou me sentindo curto? Onde é que eu não estou chegando nas pessoas da maneira que eu queria? Onde é que eu estou expondo só esse pedaço de mim que seria me exaltar, ou, né? E não tem outras ferramentas. Dentro da tecnologia de The Work da Byron Katie, ela tem uma tabela de expressão de emoções. Quando nós escutamos isso, parece uma coisa assim, vamos falar feliz, alegre, contente. Não, é decepcionado, é uma lista de mais de 200 palavras para eu entender o que está acontecendo naquele momento e, inclusive, para eu poder trazer para aquela situação de conflito, né? Então, eu sinto que quanto mais estrutura interna nós, como profissionais, temos, ela vai se refletir na nossa área profissional. Então, se eu estou dentro da área de direito e estou me sentindo que está me faltando
eu estou me sentindo curto em certas expressões, em certas colocações, e de novo, é olhar com curiosidade para saber como é que eu posso, e hoje em dia é tão mais fácil, né, gente? Antigamente, vamos lá, cursos de expressão para estudantes de direito, 100, né? Curso de expressão humanizada no júri, não tem aqui, tem nos Estados Unidos. Tem nos Estados Unidos, você já traduz, você consegue tudo traduzido, você tem acesso. Só que o autoconhecimento que ele nos traz é essa curiosidade de ir atrás. E o ir atrás sempre tem que ter esse mapeamento. Onde é que eu me sinto curto? Onde é que em espanhol a gente diz donde no toco techo? Onde é que eu não encosto no teto? Né? Where do I feel short? Em inglês, né? É onde é que eu me sinto que eu não chego. E esse não chegar é o que nós chamamos nos nossos retiros andar dentro da cerca, que é o espaço conhecido que nós temos sobre nós mesmos. Então, eu já me conheço como advogado dentro desse espaço. Quando fulano me diz A, eu digo B. Quando isso acontece com um cliente, eu reajo dessa maneira. E aí eu só tenho 5 reatividades conhecidas. Mas eu posso reagir a uma situação de 200 maneiras. Então, é olhar onde eu estou com a repetição de reatividade e saber qual vai ser uma maneira diferente que eu vou reagir a isso. A quando eu perco um júri, a quando não sai o que eu estou querendo, a quando eu fui lá e fiquei nervoso, ou quando eu senti que eu não estava bem preparado. O que eu vou fazer da próxima vez para eu não me sentir de novo assim? Nossa, eu não estava bem preparado nesse júri. Nossa, ele falou, ele trouxe essa outra contra-argumentação e eu fiquei em brancas nuvens. Isso vai acontecer o resto da vida, mas o que eu posso fazer para ser diferente? No geral, o que nós fazemos é normalizar o acontecimento, nos culparmos, nos sentirmos mal e seguir trabalhando e seguir tentando de novo. Mas se eu não tiver uma mudança comportamental, o meu tratar de novo vai ser com a mesma resposta para aquela intervenção. Então, se eu preciso ter essa curiosidade de saber, você que está nos escutando, da área de direito, se você está se sentindo curto em qualquer área de estrutura de expressão, de reatividade, e você sentir que não existe 1000 maneiras que você pode responder a isso. Só que nós precisamos reservar um tempo, mapear onde é que eu estou me sentindo essa falta de comunicação, essa falta de resolução de conflito, e entrar com os passos para provar algo diferente. E um novo comportamento é um novo pedaço de você que você não conhece. Então, bem-vindo ao conhecimento de você mesmo. Ainda teria mais uma pergunta. Diante dos dilemas éticos, né, enfrentados por advogados, como a pressão por resultados, a defesa de causas controversas, né, como o desenvolvimento da consciência ética e da inteligência emocional pode auxiliar na tomada de decisões mais inteligentes e alinhadas com os valores pessoais? Excelente pergunta. Primeiro de tudo, cada pessoa que estiver nos escutando agora, né, quais são os teus valores pessoais? Eu preciso entrar nesse campo com muita consciência de quais são os meus valores pessoais. O que me representa realmente? Nos seminários, às vezes, nós fazemos uma dinâmica de compreender valores pessoais e qual é o preço que nós nos vendemos. E a ética nos cobra que o nosso preço de venda para sermos aceitos e reconhecidos tem que ser um preço muito alto. É ilusório pensar que nós não vamos nos vender por necessidade de aceitação e reconhecimento. Mas a proposta do autoconhecimento é que pelo menos você não se venda tão baixo, para que as pessoas me queiram, porque as pessoas achem que eu sou legal, então eu vou vender a minha ética. E principalmente na área de advocacia, em casos de causas controversas, é muito delicado, porque toca no âmago do ser humano. É como, eu lembro meu pai como fez advocacia criminal por décadas, era como defender pessoas que às vezes, né, são pessoas de baixos recursos, que são designadas advogados para ter o seu direito de defesa, e você está com um assassino, um estuprador, e são causas que te tocam profundamente, ou pessoas que estão defendendo traficantes. Então você está naquele ambiente onde você tem que pesar o ganho financeiro, a causa controversa, uma pessoa que pode pagar muito, muito, então exige esse mesmo tempo que você investiu em estudar as leis, as intervenções, e também sentar e olhar para esse outro lado. Até onde vai minha ética? Até onde eu chego? O que me representa? Onde é que eu saio do barco? Onde é que eu chego e digo, olha, isso aqui já não me representa mais? E essa é uma decisão íntima, às escuras, em silêncio, em 4 paredes. É a habilidade que nós temos todos de refletir.
E essa reflexão vai ser o que vai mudar toda a tua carreira. Quando nós assistimos filmes incríveis sobre julgamentos, né, júris, principalmente nós crescemos acostumados a ver filmes americanos, né, dos grandes judgments, e você tá lá e tem aquele advogado que batalha, que vai... E, no geral, a gente vê um lado dos advogados que estão se vendendo por dinheiro, as grandes corporações, um filme como o da Erin Brockovich, que foi um dos casos. Então, a gente vê esse lado do advogado se vendendo e o outro lado do advogado defendendo a sua ética e seus... Então, eu preciso saber em que time eu quero participar, porque os dois times vão existir daqui até o fim dos tempos. Então, são decisões pessoais que nós fazemos e que renovamos todos os dias. Então, excelente pergunta. Nós precisamos sentar e olhar para isso, né? Como advogado, quais são os meus valores pessoais e até onde eu sinto que eu não me vendo e o que me faria eu me vender. Porque é importante nós olharmos para isso. A gente não pode pôr embaixo do tapete pelo que eu me venderia, para eu estar mais blindado a esse tipo de situação, para eu conhecer, para não me pegar de surpresa. Eu acho que me venderia por muito dinheiro, ou muito reconhecimento nacional, ou ter essa conversa honesta conosco mesmo, com nós mesmos, porque vai chegar esse momento, né? Então, ainda mais uma profissão que é tão importante, que é a defesa da lei, dos direitos, realmente a estátua da justiça cega, né? É o que nos representa. Eu não olho nada, eu estou seguindo a lei e os direitos. Então, eu acho que é uma profissão honrada, enaltecedora, necessária, e é outro profissional que precisa também investir nele, né? Nessa área interior, nessa área de liderança interna. Então, muito, muito legal, adorei essa pergunta, muito, muito importante. Recentemente você apresentou uma palestra no encontro anual da Associação Americana de Cirurgiões Plásticos, em Las Vegas, sobre resiliência e prevenção do burnout médico. Como foi essa experiência? E que insights foram compartilhados? Que experiências vieram nesse evento? E que a mesma que acontece aqui na Uniplac, né? Bom, conforme nós tivemos a oportunidade na semana passada de apresentar um pouco essa informação, a qual eu sou muito grata pela abertura de portas da Uniplac, tanto aqui no nosso podcast como nessa conferência. Bom, essa conferência em Las Vegas estava reunindo os melhores cirurgiões plásticos dos Estados Unidos, chair, como líderes da área de cirurgia plástica do hospital, só os líderes da área de cirurgia plástica dos seus hospitais, mais os que escrevem o currículo de residentes de cirurgia plástica do país todo, e alguns estudantes de medicina e alguns residentes que estavam apresentando as suas descobertas, os seus papers. E o que eu fui convidada a conversar foi isso, foi a importância do autoconhecimento na prevenção da resiliência, na prevenção do burnout na área médica. E o que eu vou conversar aqui da área médica, na verdade, é aplicável para todos nós, advogados, jornalistas, professores, médicos, porque tanto um advogado quanto um médico, o que eles têm em comum é que eles são seres humanos. E na área do sofrimento nós somos todos iguais, independente da profissão. Então, o que eu fiz lá foi um estudo mais aprofundado, específico da cirurgia plástica, porque foi o que foi me pedido. Mas é válido para todos nós. Os Estados Unidos está apresentando um nível de 300 a 400 cirurgiões plásticos em suicídio anual. É um número muito alto. E uma das razões é o burnout. É você estar tão queimado de trabalhar, de estar cansado, de que não há salário no mundo, não há família, não há nada que consiga te tirar dessa ilusão da produtividade e muitas vezes, com muito respeito, esse compromisso, a missão da entrega aos demais, a chegar a uma ideação suicida e até cumprir o autoextermínio. Então, nós batemos muito em teclas importantes e aqui eu vou trazer o resumo do que eu acho que seria mais importante para nós que estamos estudando aqui, é implementar esse comportamento do autocuidado dentro já da universidade. Por exemplo, esse espaço que nós estamos tendo hoje no podcast, para mim, é um passo muito importante, que os alunos tenham a oportunidade de escutar, se impactarem com essa temática que chame a sua atenção de olhar para isso, até chegar na grade curricular. E foi uma das coisas que foi discutido nesse congresso, como é que nós vamos introduzir na grade curricular mais temáticas relacionadas à compreensão da mente, a gestão dos pensamentos,
a prevenção da ansiedade, o manejo do estresse sempre vai acontecer, mas o manejo do estresse, prevenção da ansiedade já patológica, porque existe uma ansiedade natural, né? Ai, essa ansiedade da criança antes da noite de Natal, coisas assim. Foi falado também a respeito de como treinar os profissionais em situações de muita intensidade. Por exemplo, quando um médico precisa dar uma notícia pesada para um paciente, ou quando um advogado precisa dar uma notícia pesada para o seu cliente. Ele tem todo aquele currículo intelectual da sua universidade, mas será que ele teve uma aula específica de humanização, de como trazer, olha, você perdeu a guarda do seu filho, olha, você vai ganhar 20 anos de cadeia, será que eu recebi aquela informação de como eu digerir? Porque ambas profissões, tanto advogados como médicos, existe uma aproximação do cliente que você acaba também tendo um vínculo emocional. Você diz, não, eu não vou ter vínculo emocional, eu vou ser um profissional. Esqueça, você vai se sentir conectado com o cliente ou o paciente. Você é um ser humano, o outro ser humano. Se você despersonalizar demais, vai ser pior ainda ao longo termo. Então foi falado isso, como introduzir essa grade curricular que vai requerer um certo tempo de implementação. E uma das outras coisas que foi comentado muito foi o estigma do médico homem a entrar em contato com essas temáticas, de como, especialmente os homens na área médica, e talvez se apliquem para a área de advocacia também, porque o homem é um homem sendo médico ou advogado, né? Como o homem, pela cultura de milhares de anos, sente essa dificuldade de acessar e sentir a prioridade de aprender mais sobre essas habilidades brandas, né? Então, esses foram dois conceitos, e aí nós aplicamos a metodologia que nós trabalhamos no Retiro, que é The Work de Byron Katie, numa aplicação com o grupo todo. E no dia seguinte, no café da manhã, foi muito bonito, porque um dos residentes chegou e falou, nossa, Shiradi, você não sabe, eu tinha uma apresentação de manhã e eu tenho muita ansiedade da apresentação, mas ontem, antes de dormir, eu pratiquei a metodologia do The Work de Byron Katie, e hoje de manhã eu dei uma apresentação, eu estava super relaxado, entreguei o que eu tinha para entregar, me senti bem, e outros residentes diziam situações como que você relatou aqui, doutora Simone, sobre coisas incríveis que eles passaram com seus mentores e que havia deixado eles traumatizados já na residência por essas agressividades que haviam acontecido, como devem ter também no sistema de mentorados dos profissionais de direito. Às vezes você está seguindo um mentor que também não tendo essa habilidade, te atravessa, porque ele está trazendo uma reprimenda, um feedback de uma maneira que te deixa, né, como digerir isso. Então, foi também falado sobre isso, esse maus tratos que existe dos mentores aos mentorandos. Muitos dos mentorandos nos Estados Unidos dependem da avaliação do seu mentor para eles terem acesso a entrar a hospitais, né, como funciona o mecanismo lá. Então, eles estão muito à mercê, aguentam muita coisa. Então, essa foi uma das pautas que foi trabalhado lá. E também essa falta dessa comunicação entre universidades, que acredito eu que possa ser universal, né? Que as universidades se conversem entre si e possam ter uma plataforma de mostrar o que está funcionando com os meus alunos. Nesse evento específico em Las Vegas, alunos de medicina, mas isso aplica para todas as profissões. O que está funcionando especificamente para a área de direito, para esse problema específico na área de direito? A solução de conflitos. O que está funcionando específico para essa área, para que a gente não tenha que estar inventando a roda cada vez, e para que as pessoas possam buscar online, diz, nossa, aqui na universidade da Uniplac, de lá está acontecendo essa intervenção, estão fazendo um estudo clínico, já deu esses resultados, vamos aplicar aqui em Blumenau, vamos aplicar. Então, também foi esse ponto de, uau, como estamos desconectados em trazer informação, pessoas estão fazendo trabalhos incríveis, treinamentos nessa área de residência de trauma, de luto, incríveis, com uma equipe, com psiquiatra, com psicólogo, o pessoal sendo super preparado. Nossa, mas por que isso não está sendo duplicado ainda, né? E eu acho que o quarto ponto foi, assim, muito bonito, que talvez seja esse ponto que eu gostaria de ir trazendo essa conclusão. Eu fiz um estudo sobre o que motivava os médicos a seguirem indo para o trabalho, além de enfrentar, às vezes, 100 horas diárias, ou passar por trauma, perdas, etc.
E unânime, em vários papéis científicos, estudos clínicos, aparecia que a motivação número 1 era a família. E eu acho que essa motivação número 1 é uma motivação que aparece em todas as profissões, que é a família, era a número 1. Então, nós fechamos assim com algo que eu gostaria de trazer para quem nos está escutando, que é assim, na sua profissão, você como advogado, jornalista, médico, se você vier faltar, amanhã, né, vai ser o seu funeral, as pessoas vão estar tristes, mas a empresa que te contrata, a instituição onde você trabalha vai te substituir em poucos dias. Você não é insubstituível para a instituição que você trabalha. Agora você é insubstituível para os seus filhos. Você é insubstituível para sua esposa, para o seu marido. Você é insubstituível para os clientes mais próximos que você trabalhou e que, quem sabe, se transformaram em seus amigos. Você é insubstituível para muita gente, mas não para a empresa que você trabalha, nem para o ambiente laboral. Laboralmente, você vai ser substituído rápido. Agora, você como ser humano, insubstituível. Então, esse chamado também de nós sentirmos esse nó na garganta, assim, sentir essa emoção de olhar para isso, né? Então, foi uma prática de 2 horas que eu fiz com eles, mas queria trazer esses 4 pontos aqui que eu acho que pode valer para todos nós. Para quem quer aprofundar, né, esse aprendizado, onde a gente pode encontrar mais informações sobre o teu trabalho, a metodologia do Work, né, onde que a gente consegue acessar essas informações? Então, essa metodologia, The Work de Byron Katie, é uma metodologia que nós somos as representantes mais antigas no Brasil. Nós trouxemos a metodologia para cá em 2004. Inclusive, Lages foi a primeira cidade que eu abri o retiro, porque eu morava há muitos anos fora do país e o meu mentor falou para minha mãe, você ajuda a produzir uma conferência da sua filha na cidade? E a minha mãe não falou para mim, naquele momento ela falou depois, para trazer minha filha de volta para casa, eu produzo, pois 200 pessoas na conferência. Foi muito bonito. Então, essa metodologia, nós somos as pioneiras no Brasil. É uma metodologia que tem muito embasamento científico. Nós temos 2 eventos que acontecem anuais aqui em Lages, onde as pessoas podem participar do retiro, onde acontece a compreensão e a prática dessa metodologia. E temos uma instrutora que é a minha irmã, a Juliana Ribeiro, naturóloga. Ela viajou comigo pelo mundo inteiro, nós demos cursos juntas em Paris, na Espanha, fizemos cursos na época na Venezuela, em Colômbia, no Chile, no México. Ela tem muito conhecimento e muita prática. Ela não viaja mais porque casou, tem filha, e eu acho fantástico que ela optou por fazer o trabalho aqui em Lages. Não precisa a gente estar rodando o mundo, tem bastante pessoas suficientes aqui. E eu venho 1 ou 2 vezes ao ano entregar. Então, eu vou passar aqui a website e meu Instagram. Como Shirayam é um nome que é complicado soletrar, talvez esteja na descrição, a descrição do Instagram e tal, mas é Shirayam, com SH, SHIRAYAM, _ mais felicidade, o Instagram, Shirayam mais felicidade. E a minha website é o mesmo, shirayam.com, e lá mostram os eventos que nós fazemos online. Eu tenho certificação em dança terapia, em meditação em movimento, a gente faz esse trabalho da união da mente e do corpo. Então nós temos aulas gratuitas, encontros do que chamamos quebra de crença com a técnica de The Work, que é a autoindagação. Então tem sempre algo acontecendo. Nós trabalhamos em português, em espanhol, em inglês, e estaremos felizes de ter cada vez mais lagianos presentes nos nossos eventos, tanto online como presencial, porque trabalhar aqui na terrinha é uma honra e um privilégio para mim. Shirayam, foi uma conversa incrível. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e a experiência conosco. Tenho certeza de que essa conversa será muito valiosa para todos que nos acompanham. Gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Não desista de você. Não desista de você. Saiba que o caminho do autoconhecimento é um caminho que sempre vai te trazer algo mais sobre você que você não sabia que existia. É impactante quando nós vemos as pessoas atravessando os retiros, os treinamentos e dizendo, meu Deus, eu nunca soube que eu seria capaz de desenvolver esse comportamento, essa habilidade.
E você não vai saber se você não tentar. Então, não desista de você, não importa o que a tua mente te diga. A mente já fala, né, o seu próprio nome, a mente mente. Se ela está em autocrítica, te atacando, te comparando, repensando erros do passado, te comparando com outras pessoas, não escute nada disso. Não desista de você. Saiba que tem profissionais, que tem espaços seguros para você se trabalhar, olhar para dentro, crescer. E que um dos diferenciais dos nossos retiros é que nós criamos uma comunidade onde nós nos conhecemos agora há quase 2 décadas. E antes chegavam os pais nos retiros e agora eu tenho os filhos chegando, como a 2ª geração. E é um ambiente familiar, construtivo, positivo, neutro, com muito embasamento científico, com muita ancestralidade. Então, não desista de você, acompanhado de invista em você. Invista em abrir essas comportas em você que estão esperando para que você possa se conhecer por inteiro. Agradecemos a todos e todas que participaram deste episódio, especialmente a nossa convidada e aos membros da mesa. Convidamos a todos a que nos ouvem para continuar acompanhando nosso podcast no Spotify e para ouvirem um novo episódio na próxima semana. Um grande abraço e até lá! Você acabou de ouvir Acta Iuris Cast, o podcast dos cursos de Direito e Jornalismo da Uniplac.